no meio do ano passado, né, com as variadas reformas, né, depois do processo de impedimento da ex-presidenta Dilma, também as reformas do teto dos gastos, reforma trabalhista, reforma previdenciária. Tudo isso, e apesar dessas reformas que são alarmadas por aí com o pró-mercado, algumas instituições internacionais ainda querem mais, né? Elas seguem rebaixando o país com essas reformas, indicando que a instabilidade política ainda é alta e que necessita de mais possibilidades de investimento para que o Brasil tenha competitividade dentro desse mundo globalizado, né? Lembra muito das narrativas dos anos 90. É verdade. A gente vai chegar aí, Roberto. Eu já vi que você fala bem, eu tô tranquilo. Tava preocupado de ser um cara novo que não soubesse falar e eu tivesse que ficar aqui enrolando. Já vi que ele fala bem, parece até locutor de rádio. Grande Roberto Teles, seu pai trabalha muito com TI, com software e outras coisas. Por que você não foi trabalhar na área dele? Por que você não foi ser médico? Por que você foi nessa área internacional? O que aconteceu nesse caminho aí? A história é um pouco longa, mas transformando ela em curta. Com 16 anos eu dei uma notícia aos meus familiares em que eu não gostaria de prestar direito. Sempre fui muito da parte das humanas, sempre com um certo interesse. Mas você tinha alguém na família que trabalhasse com direito? Não, sim. Tinha uma pressão nesse sentido? Não, nenhuma pressão, assim, nesse quesito de prestar vestibular, nunca houve uma certa pressão para o direito, né? Mas era a área das humanas em que eu pensava realizar, até tomar muito gosto pela história, né? Sempre uma paixão pela questão do desenvolvimento da sociedade humana e principalmente por política. Você lia muito? Sempre li. Você gosta de ler? Não, leio... Você tem ideia de quantos livros você lê por ano, por mês? Mais ou menos. Ano passado foram poucos livros, foram 25 livros, mas eu tenho uma média, uma média de páginas, assim, mais ou menos 15 mil. Boa. Ano passado. Porque o brasileiro lê aproximadamente um livro por ano, né? Um índice muito baixo, enquanto a Argentina, que a gente tem quase que 18, você está acima da média, está muito bem. Você tá muito bem. Você vai... fico satisfeito em saber que você gosta de ler. E aí, mas como é que você escolhe essa matéria assim? Você está fazendo vestibular, alguém fez esse assunto, alguma coisa fora a história te levou a escolher essa carreira? Justamente isso. Aí, uma conversa conjuntamente com meu pai, ele disse, olha, tem um outro curso que é Relações Internacionais, que você não vai, descobre mais sobre esse curso. Nós fomos juntos a conversar com o coordenador na época, infelizmente falecido professor Israel Roberto, né, grande professor, grande acadêmico, que infelizmente veio a falecer ano passado no acidente de carro. Eu vou querer saber, porque assim, tem muita gente hoje nos escutando, e a proposta do programa é justamente essa. A gente passar mensagens positivas nesse momento que está todo mundo perdido, meio desorientado, e falar com pessoas que se deram bem, que encontraram um caminho. Eu acho que o grande lance são as pessoas que têm foco. Então, o que é isso, relações internacionais, para quem está nos escutando, tentar entender um pouquinho, bem resumidamente? De maneira resumida, relações internacionais lida com política, com todos principalmente com política, é a base das relações internacionais, mas literalmente com todas as relações sociais e de poder em âmbito internacional e transnacional. Legal. Com isso você pode lidar com a vasta gama de conhecimento e oportunidades também, né? Não ficamos apenas no comércio exterior ou diplomacia, mas também trabalhos de análise em ratings em financeiras, justamente que vamos falar hoje, mas também consultorias em outras questões, além da parte, obviamente, de pesquisa acadêmica, né? Que é a área que eu tenho atuado ultimamente. E, enfim, tem muitas oportunidades, mais do que a gente imagina. Infelizmente não muito Sergipe, né? Queira ou não, o mercado ainda... Muita gente falava comigo assim, relações internacionais, o cara quer ser embaixador, então não é isso. Não é apenas isso, também há essa carreira diplomática, mas é muito mais abrangente. Bacana. Bem, aí você chegou lá, fez essa entrevista, digamos, e nesse mesmo momento você falou, é por aqui, relações internacionais, não teve dúvida, não? Não teve, foi uma paixão e a cada vez mais... ser cientista político, não? Então, cientista político vou tentar no doutorado. Na parte da ciência política, eu acho que já minha experiência com as relações internacionais já meio que necessita de algo novo, né? Já são, vamos supor, comecei em 2011, ou seja, são mais 7 anos estudando relações internacionais, em especial economia política internacional. Então, já faz um tempo em que há necessidade de novas abordagens teóricas e necessidade de pesquisa em outras áreas.
mas as relações internacionais são apaixonantes, não há o que dizer. Legal saber que você gosta do que você está fazendo e não foi pressão do seu pai ter escolhido essa profissão, isso é fundamental, né? Não, se houvesse pressão, eu não sei, estaria fazendo engenharia, direito, alguma coisa mais segura, né, assim, entre aspas, né, sim. segura. Mas é apaixonante. Recomendo a todos que querem seguir carreira em algo desse tipo, né, ou menos conhecer mais sobre o curso. Recomendo conversar com alguns professores da UFES, que é um curso maravilhoso, já chegou a ser o 10º melhor do Brasil. Bacana, não sabia disso. Bem, aí lá dentro você escolheu esse tema, ou esse tema veio depois, esse que você está trabalhando no poder das instituições financeiras? Veio aos poucos, né? Veio inicialmente, acredite ou não, comecei a trabalhar com cultura e religião. Foi uma coisa, e depois, isso no primeiro semestre, com bolsa e tal, fiz parte de um edital. Mas no TCC, né, no trabalho de conclusão de curso, eu vim buscar muito economia brasileira, relações de poder do Brasil com o mundo, ainda era a época dos BRICS, estava lançando o Banco dos BRICS na época. Aí eu, me dá interesse. Quando eu fui fazer minha especialização em relações internacionais na Flaxo, a questão do... O que é Flaxo? A Flaxo, perdão. A Flaxo é Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Onde é que fica? Fica a sede no Equador, só que ela tem pequenas sedes em toda a América Latina. Ah, bacana. E a de Relações Internacionais e Ciência Política fica na Argentina. A educação fica no Brasil, no Rio de Janeiro. E ela é referência sobre integração regional e economia política, e fui lá fazer uma especialização durante 10 meses lá em Buenos Aires. Excelente, e aí eu criei maior interesse por essa área das instituições financeiras, e que hoje é tema do meu mestrado, principalmente por causa do meu orientador, que é o Sebastião Velasco, da Unicamp, que ele tem vasta experiência e literatura nesse tema. Bacana. Você acha que quem quer que venha assumir o país, a gente vai entrar no tema em específico, mas não se governa sozinho. Você tem que dar uma olhada no cenário internacional e tem que ceder algumas pressões. Então parece que Lula lá atrás, ele concordou com essa parte dos bancos, né? Fez um acordo, digamos assim, olha, eu tomo conta do país nesse sentido, vou ajudar a erradicar a miséria e a pobreza, mas essa parte dos bancos fica com Meirelles, digamos assim, né? Que é um cara que se conta, não tenho certeza, que ganhava mais de 200 mil por mês, não tinha razão nenhuma de ser ministro com um salário de 40 contos, digamos assim. Necessariamente qualquer governante precisa ceder essas pressões? Infelizmente sim. É uma pressão do sistema em que a gente vive, né? Parece até conversa, né, da tradicional esquerda, o capitalismo, aquela coisa. Mas a verdade é que vivemos nesse sistema, um capital globalizado e cada vez mais financeirizado. O que eu digo com financeirizado é longe da lógica em que o acúmulo do capital em riqueza e como capital muda-se e transveste-se da parte da financeirização, da parte da especulação, cada vez mais nesse quesito, e como ele está cada vez mais interligado, você é cada vez mais dependente do capital financeiro, seja nacional ou internacional, e você tem que ceder a esses interesses, né? E isso não é particularidade do Brasil, não é particularidade dos países em desenvolvimento, de todos os governantes. Deixa eu dar só mais uma atrapalhada, de vez em quando eu vou te atrapalhar. Então, Tranquilo. o caso da Venezuela, quando o cara resolve assim, não quero fazer parte desse negócio, eu não quero fazer parte, ou Cuba, então ele fica à margem mesmo, né? Não, literalmente eles ficam à margem. Eu acho que mais complicado do que a questão, por exemplo, cubana ou venezuelana, porque cada um tem suas particularidades, Claro. Seria o caso, por exemplo, da Coreia do Norte, em que o único grande apoio que eles têm hoje no sistema internacional é a China, né? É o grande apoiador que sustenta o regime, principalmente norte-coreano, é a China. Mas na questão de Cuba, por exemplo, a questão de Cuba é muito marcante, porque não é que eles estão fora do sistema porque eles querem. É porque os Estados Unidos têm um embargo de 63 até hoje, que se mantém esse embargo, né? Teve aquela aproximação. Começou Com um Obama, namoro. Um namoro, a reabrir o diplomado, reabrir o voo de Miami para Cuba, enfim. E, queira ou não, o regime chavista está aos poucos, pela idade dos seus líderes, aos poucos está se degradando, né? Então, inevitavelmente, uma hora chegará lá algumas reformas, né? Não tem como... por mais que pareça, não é tão inevitável assim uma transformação do regime cubano. Mas é isso, todos os governos têm que ceder.
né? Eu vou deixar o teu tema mais para o segundo bloco, para você ficar menos perfeito. ansioso. A gente vai ficar esse primeiro bloco passeando aí pela América do Sul. Tranquilo, inicialmente. O governo brasileiro deu uma rebaixada de novo aí, né? Você acha que isso foi intencional, lançar essa rebaixada justamente agora? Podia ter sido antes, podia ser daqui a 6 meses, né? Isso é uma jogada para, olha, vocês anunciaram então a reforma da Previdência para fevereiro. Então vou dar uma sacaneada na América do Sul, no Brasil agora em janeiro, para botar esses deputados aí para se mexer e fazer essa reforma. Tem a ver isso? Tem gente lá de cima olhando e vamos dar essa rebaixada agora que eu tenho interesse que eles façam a reforma. Dá para se imaginar isso? Dá, não. É exatamente isso, né? Vamos por partes, assim. Vamos entender quem foi que rebaixou, como rebaixou e para que rebaixou. Né? Quem rebaixou foi Standard & Poor's. Né? Uma instituição idônea que foi tão idônea que foi acusada em 2008 de falsificar notas de ativos financeiros nos Estados Unidos, o que foi uma das causas da crise de 2008. Essa é a instituição de rating idônea que está rebaixando o Brasil. Aí. Mas aí tem um problema do próprio sistema financeiro internacional, de que só existem instituições de rating de peso no mundo, todas são norte-americanas, né? Então aí já tem um problema de assimetria. Mas para além disso, né, o que mais chama a atenção, uma instituição de rating baixar a nota brasileira ou de outro país para pressão política, isso não é novidade, isso é banalidade do sistema internacional. O que me surpreendeu, pessoalmente, foi assim que a nota rebaixou, o governo não ficou desesperado. O governo não falou que era um problema, não falou nada. Eles apenas ratificaram como, olhe, o mercado internacional está querendo que a gente acelere essas reformas para que depois a gente... Né? É como se... Eles pegaram assim, vamos tirar proveito dessa notícia e vamos acelerar aquelas coisas que a gente está querendo fazer. Exatamente. Como eles disseram assim, para melhorar a nota tem que acelerar as reformas, então vamos acelerar. Como apenas um catalisador, ou seja, é o que o senso comum trataria como uma preocupação para o governo, na verdade, foi um alívio. Ou apenas um reforço do que suas políticas precisavam. Né? Exatamente. Então, realmente, eles estão se mexendo. Agora, pelo que eu tenho lido, essa reforma é meia boca, né? Não vai ser o suficiente. Como também o que está se fazendo no governo de Sergipe. Essas economias me apontaram que vai ser algo em torno de 200 milhões a 500 milhões, que não dá para pagar um mês de folha. Ou seja, o problema é mais embaixo, é bem mais profundo do que está assim, ensaiando, porque politicamente todo mundo quer se sair bem. Eu tenho uma questão minha, pessoal. O que faz um presidente Temer querer fazer tanta reforma e tanto desgaste? Vamos supor, o Lula começa a mexer na Previdência, ele mexe em algumas coisas importantes, mas ele vê que politicamente é ruim dar uma parada. Sim. O Temer não deu parada em reforma nenhuma, ele vem forçando todas elas. É como se alguém tivesse colocado uma espada na cabeça dele, isso é meu ponto de vista, de Alexandre. Olha, eu vou botar você lá, mas você tem que fazer essa cartilha aqui, ó, você tem que fazer essas reformas aqui. É o nosso jogo, senão eu não boto você e deixa a mulher que está aí. Me parece isso, porque qualquer político teria desistido antes. Nos anos de eleição, essa reforma da Previdência, vamos deixar essa porra para lá. Não, ele continua pesado nisso aí. Então tem alguém aí apertando ele muito. Não é uma coisa só dele, tenho certeza que não. Não, claro que é exatamente isso, assim. E vale lembrar que o Temer, ele tem uma dificuldade de legitimidade muito grande. Então, você um presidente de uma maneira mais... e que seja regular no governo, né, por voto, ou que não tenha entrado por um processo de impedimento, ele teria a prestação de contas com os seus votantes. O Temer, ele não tem prestação de contas. Então, ele, em linguagem chula, não está se lixando, digamos assim, porque a opinião pública fala, apesar de investir fortemente em propaganda. Piorar para ele não piora mais. Para ele não piora. Para ele a aprovação dele já é em 2%, 4%, e isso não é problema para ele, né? Mas o que eu gostaria de dizer é que essa faca que está na garganta do presidente Temer, digamos assim, ou na verdade essas pressões em que ele recebe, Dilma já recebia. Né? Vale lembrar que logo que Dilma ganhou, assim que ganhou a eleição em 2014, ela não pôs não botar, no mínimo, um heterodoxo, né, um keynesiano, alguém de intervenção estatal no seu Ministério da Fazenda. Ela pôs o Joaquim Levy, que estava trabalhando em bancos lá nos Estados Unidos. Ligado a Bradesco. Ligado a... Então, assim, não foi acaso, e ela mesma
já havia proposto certas reformas trabalhistas e outras questões que já eram de uma pauta, como podemos dizer, da oposição, que a oposição havia levantado. Então ela tentou ceder, o governo do PT naquele período tentou ceder para as pressões internacionais e as pressões da própria oposição. Pegou a cartilha da oposição, só que talvez ela não tenha aprofundado da maneira que fosse desejada. E aí, para esse próximo passo, tivemos um processo de impedimento, né, para que fossem avançadas essas reformas. E realmente, essa pressão no Temer, ao porquê da reforma da Previdência. Há um fator que as pessoas às vezes esquecem de analisar, é que desde o governo Fernando Henrique, parte do dinheiro arrecadado da Previdência pode ser utilizado para o pagamento de dívidas, do teto da dívida, e que é um fator que você pode parcelar. Então, o que ele economizar, ele pode usar. Exato. O que é superavitário, ele pode utilizar. Esse fator, essas instituições internacionais não colocam na conta. E isso é um problema, né? E aí, por que o pagamento da dívida? Quando fala que o Estado brasileiro é grande, que o Estado brasileiro gasta demais, esquece-se que a maioria do orçamento brasileiro, ou pelo menos grande parte dele, é feito para pagamento de juros de dívida pública. Não é mais de 50%, não é para educação, não é para saúde, não é para funcionalismo público, são para essas questões. Então, quando você tem bancos pressionando para isso, não é porque apenas há a questão da competitividade ou para a sanidade dos gastos brasileiros e a racionalidade dos gastos brasileiros. Na verdade, é para a garantia de seu próprio pagamento e possibilitar outros níveis de investimento no Brasil que não têm sido tão rentáveis, como, por exemplo, a previdência privada. E nesse caso, temos o episódio de domingo, o Silvio Santos com o Temer, e o Temer afirmando que eu ganho 30 mil reais, eu poupo 500 reais por mês para ter uma previdência que ele não chama privada, ele chama carinhosamente de complementar. Para além daquilo que o cidadão já contribui naturalmente na CLT. Então são esses fatores, são essas nuances que nós temos que analisar para ver quem são os grupos, quem são as pessoas e o que se quer fazer com isso. O dado é bruto, o dado está lá. Agora, como interpretar esse dado e o que fazer com esses dados é o que é a questão da política econômica. E por isso sempre, como eu pus no texto, não existe política econômica neutra. Não existe. É saber para onde vai o dinheiro, para quem vai o dinheiro e como se vai esse dinheiro. E como criar a legitimidade desse gasto. Aí você utiliza ou de medidas panfletárias em jornal, ou propagandas em programas, ou entrevistas que o próprio presidente vai falar no Ratinho, ou no Silvio Santos, e por aí vai. Né? Esse estrago, você vê que passa rápido, já são 9h30, estamos aqui ao vivo na Rádio Jornal AM540. Queria agradecer o patrocínio da Companhia de Água Deso, da Federação do Comércio e também a todos aqueles que estão nos ouvindo aqui na Rádio Jornal AM no Melhor a Cada Dia, seja na internet ou seja agora no rádio. Obrigado aí a Taline Rangel, Breno e tantos outros que estão nos escutando. Quando você faz muito bem, você faz um mapa do mundo e aprende a lidar nesse cenário internacional. Isso afasta você de políticas pequenas, locais. Você não se atém muito a isso. Mas quando tem uma eleição municipal, você tem um olhar diferente ou não? Nem se interessa por isso? Curiosidade pessoal só. Não, por vezes nós temos de observar essas questões também, né? Porque, queira ou não, as relações internacionais elas bebem muito das ciências sociais e da ciência política. Então esse mapeamento vamos utilizar a linguagem que nós colocamos geralmente, esse mapeamento de variáveis e causalidades, a gente pode aplicar, na verdade foram criadas em políticas municipais. Foram mapeadas em políticas municipais e de várias tradições. Então, sim, nós podemos utilizar certos mecanismos para analisar. E eu, particularmente, observo geralmente em quem eu vou voltar, quais são os grupos de interesse que a eles estão aliados. Ligado. Eu recebo alguns relatórios de bancos e eu fiquei impressionado como eles mapeiam o cenário dos deputados, dos parlamentares no cenário nacional. Número de deputados do PT, número de deputados do DEM, do PSD, a quem são ligados. Ele faz uma verdadeira ramificação de cada parlamentar. E atuam com certeza em cima dessa turma, né? Eu tenho certeza disso. O Rio de Janeiro tem um prefeito que eu não sei como, ele não está preso, não está indiciado em nada. Eu tenho certeza que ele estava em tudo que era foto com o Cabral e com o presidente da República e tudo mais. Me disseram que ele é ligado ou é genro de banqueiro.
Ou seja, o poder dos banqueiros com os veículos de comunicação, com a mídia impressa, é muito grande. Né? É muito grande. Então, eles têm condições de dizer quem fica e quem sai no cenário político. Isso é muito forte também, não é? Sim, é engraçado, eu acho muito engraçado. É um episódio anedótico, né? Mas acho que creio que foi em 2016, quando eu estava no processo de impeachment. Um grupo da mídia ninja, dos jornalistas livres, não me lembro, algum grupo independente foi fazer uns questionamentos no corredor do Planalto para o Cristóvão Buarque, né, ex-PT, ou depois virou PDT, e eles pressionando, por que você votou a favor, por que você votou a favor, por que você votou a favor? Ele falou, vocês não sabem, mas nós somos reféns dos bancos. Somos reféns deles. Eu não sei se foi um caso de ato falho do próprio senador. Mas saiu. Mas saiu. E são as expressões, né? Não é só dos bancos, obviamente, que aqui estamos falando justamente de instituições financeiras. Se você for ver todas essas construtoras que estão aí também lameadas. Exatamente, aí com todos eles. Exatamente. Construtoras, agronegócio, né? Alguns sindicatos patronais de indústria ou de comércio e por aí vai. Então são vários outros grupos de interesse que sempre exercem pressão para que os políticos se mantenham ali. Queira ou não, lembremos que os maiores doadores de campanhas políticas são empresas privadas. Né? E aquela frase famosa, empresa não doa, a empresa faz investimento. Então a gente pode pensar que esses cargos internacionais que o Brasil tem, me faz pensar que esses caras, lógico, são altos cargos, muito bonitos, mas me faz pensar que eles acabam sendo garoto de recado, né? Eles acabam, não é assim um negócio assim, o presidente vai botar Roger porque o Roger é competente, meu amigo, não. O banco indicou fulano para tal lugar, a empreiteira indicou para tal lugar, e eles viram um leve trás no cenário internacional, não com tanta força quanto se deveria ter, para dizer assim, não, no meu país não é assim. Não, existe caso a caso, né? Tem que ver muito a questão institucional do país, né? Os grupos que estão ali colocados e justamente essa questão burocrática interna. No Brasil, varia muito de acordo com a personalidade do partido e do presidente que está dentro do país, né? Porque, temos o caso, por exemplo, do Guido Mantega, enfim, sempre, mas ele também ele tinha uma política X, mas sempre sofria pressões tanto da imprensa quanto dos grupos bancários para reagir de uma maneira. O Lula, o melhor exemplo é o Lula 2003, né? Que teve que fazer aquela carta ao povo brasileiro, o Lulinha Paz e Amor, como ficou conhecido, que geralmente teve que ceder. Teve que pôs o Meirelles no Banco Central, pôs o Palocci, a gente vê o Palocci, lembra bota ele como um petista, digamos assim, né? Hoje taxado como petista. Simbolicamente e tal, mas é um cara que é totalmente de uma ortodoxia econômica. Né? Então, assim, todas essas questões, as pessoas param, não lembram, assim, que todos os partidos, é uma coisa que eu estava conversando com os amigos no debate, todos os partidos, ou, em geral, quando chegam no poder, tendem à direita. Por que tender à direita? Porque tendem àqueles que detêm o poder econômico. Isso. Então, você se elege no seu estado, no seu município, com o voto do povo. Sim. E quando chega lá, alguém diz assim, pronto, você chegou aqui, como eu te patrocinei, esqueça essa história de povo, meu amigo, venha ficar aqui do meu lado, senão você não volta. Nós vamos ao intervalo comercial com o meu querido Murilo Rabelo, que está ali antenado, meu verdadeiro HD de computador, sabe de tudo que é informação. A gente vai ao intervalo comercial, Melhor a Cada Dia volta já já com Roberto Teles Lima, não esqueça o Lima Barros. Um abraço e a gente volta já já. De volta aí na maior audiência do Rádio Sergipano, Rádio Jornal M540, e também pode nos acompanhar através da internet do ajn1.com.br ou do www.melhorcadadia.com.br, onde você vai ver todas essas quase 100 entrevistas que já estão lá, né? Todas elas estão publicadas lá. Você pode escutar no podcast, no SoundCloud, a hora que você quiser, e também pode acompanhar alguns vídeos no YouTube. E em breve, sugestão do meu querido Jorge Carvalho, secretário de Educação, estaremos com um livro com essas entrevistas e esses momentos aí para ficar para a história, porque tem muita gente pesquisando, querendo saber o que aconteceu em 2018, o que aconteceu em 2017,
E o Melhor a Cada Dia vai estar lá com essas entrevistas, mostrando que todas essas pessoas têm diferencial, é foco, determinação e sair do lugar, não ficar esperando emprego público ou ajuda de terceiros, mas sim, principalmente, correr atrás. Estamos aqui também na plateia, o meu querido Roger Barros, da Acespro Nacional. Roger, você tem novidades aí também para esse ano? Vocês estiveram com a ideia de um shopping virtual, alguma coisa nesse sentido. Vamos retomar isso para esse ano? Bom dia, Alexandre, bom dia a todos, ouvintes. Temos essa ideia aí do shopping virtual, na verdade será um marketplace, né, onde várias lojas terão seu e-commerce independente, com um modelo novo, com uma nova modalidade até para os empresários locais aqui de Aracaju de Sergipe como um todo, com várias facilidades e com um custo bem acessível para que todos possam participar e ter seu e-commerce, que hoje... E é necessário, né, Roger? Porque você vê assim, a maioria das compras está no mundo virtual, está na internet, né? Muita compra de produto chinês e tal, e se você não tiver na internet fica difícil. Não, claro, isso com facilidade aqui para o mercado local, de uma entrega rápida, né? Facilidade de você também, de repente, pegar seu produto até na loja física, e com uma velocidade você vai estar vendendo não só para a Sergipe, mas como para o Brasil como um todo. Então, logo logo teremos essa boa novidade aqui no estado, com o lançamento de um marketplace diferenciado aqui para o mercado sergipano. Legal, Roger. Eu queria agradecer a você ter vindo aqui, mas lamentavelmente eu estou com uma figura aqui internacional para conversar e vou deixar você para outro dia, que é o meu querido Roberto Teles Lima Barros. A gente vai falar agora sobre a análise da eficiência e equidade dos gastos públicos no Brasil. Quem fez essa análise foi o Banco Mundial. E quando sempre tem um peso maior na caneta se tiver interesses econômicos, né? É bem interessante essas análises do Banco Mundial que sempre surgem, é que ele sempre tem essa questão do justo. Olha o título, um ajuste justo para a equidade dos gastos públicos no Brasil. Retoricamente é muito curioso, é muito interessante, é muito forte. E logo quando começamos a ler esse relatório, só saiu por enquanto um volume inteiro e os outros estão sendo lançados aos poucos, né? O primeiro volume é uma síntese breve de 160 páginas, vamos dizer assim, e que vem com vários dados sobre o gasto público, e ele toca de várias questões bem interessantes, assim, logo de início, que fala que o gasto público e o sistema tributário brasileiro privilegia os mais ricos do que os mais pobres. E fala que os gastos brasileiros são mal realizados e que há necessidade de modificações na racionalização desses gastos. Eu fiquei temeroso, vou te interromper de novo. Tranquilo. Porque ele fala do fim da universidade pública, porque lá só estuda rico. Né? Exato. É um ponto de vista muito radical, de quem não frequenta, quem não conhece mesmo. E, lamentavelmente, a maioria dos brasileiros está nessa conversa do Estado mínimo, achando que tem que privatizar a Petrobras, companhias de água por aí afora, universidade, que assim a gente vai estar economizando dinheiro, né? Qual o interesse atrás disso, na verdade? Os interesses são básico, assim, parece até algumas coisas que são muita coisa senso comum, só que de uma maneira mais, vamos assim, mais bem trabalhada. Mais bem trabalhada, exatamente. Bem trabalhada, que eles vendem. Que é a questão do... Você reforça um discurso com dados ou com estatísticas ou com gráficos, né, muito bem elaborados, e para vender esse produto numa embalagem mais acessível. O que é a questão do Estado mínimo, e que muitas dessas instituições internacionais como a FMI e o Banco Mundial fazem, não existe. Estado mínimo não existe. O que existe é para onde você vai direcionar esse dinheiro. Os Estados Unidos mesmo, que é o maior promotor, entre aspas, do Estado mínimo e livre comércio, quando estourou a crise, teve que estourar seu teto de dívida para poder injetar dinheiro e não deixar empresas como a General Motors quebrarem, e salvar bancos. Peraí, se eles são com o Estado mínimo, se eles são a favor do Estado mínimo, por que estão sendo salvos pelo Estado? E pedem para cortar gastos na parte da saúde, educação, ou às vezes nem aprovar nos Estados Unidos uma questão de um sistema único de saúde. Então são essas questões. Estado mínimo para quem? Ou para quê?
Então essa questão. Agora, o discurso do Banco Mundial para as universidades brasileiras é belo, assim, dizendo que só estuda majoritariamente ricos, com um grande acesso, que os pobres estão privados e que deveria ter um pagamento daqueles que podem pagar. É belo, é lindo, todo mundo acha justo. Esse enfoque deixa justo para todo mundo. Parece que é justo. Entretanto, o problema é que isso é um passo para um progressivo início de privatização. E que, além de um início de passo para a privatização ou para a diminuição da equidade de entrada, né, que mérito você vai fazer com isso? Como isso necessariamente vai diminuir os gastos públicos? E parece até porque o Brasil gasta demais com educação. Pra você ter que fazer isso. Na verdade, o Brasil gasta muito, pouco com educação. Gasta muito com o Congresso, eu vi os números aí de bilhões, né? A gente gasta parece 21 milhões por dia com o Congresso. Se tivesse meritocracia no Congresso, ele também estaria com outro rumo, né? Tanto o Congresso como o nosso judiciário. Eles pregam muita meritocracia nas empresas privadas e tal e tudo mais. Vamos pensar na meritocracia também no Congresso, no judiciário e no executivo, onde essa semana parece que foi julgado... disseram que não tinha valor jurídico, o pessoal da Caixa foi julgado, como é que é? Eticamente. Né? Pô, só aquilo ali é motivo para não contratar mais empresa pública nenhuma, né, eticamente. Se fosse no Japão, esses caras da Caixa tinham feito era Araquiri. Mas voltando ao seu ponto de vista, eu tenho a sensação que se você privatizar tudo, até falando com o Marcos Melo, da Companhia de Água e com outros mais, eu não vejo uma empresa privada de água colocar a água na sua casinha lá longe em Cumbe, num povoado onde não tenha lucro financeiro. Ou seja, provavelmente vocês vão ficar sem água na hora que isso for privatizado. Na hora que privatizar a universidade pública, só vai poder ir para a privada quem pagar. Não tem jeito, não tem saída. Então a gente vai acabar excluindo um monte de pessoas. E o Brasil está caminhando para, digamos assim, vou usar um termo novo, um apagão da turma de 45 a 50 anos, 55, que não conseguiu se aposentar e que também não vai conseguir emprego, porque nesse mundo todo privatizado, ninguém quer ninguém com a minha idade, 50, 52 anos, para contratar, vai preferir contratar uma pessoa nova. E por um custo mais barato. E o que a gente vai fazer com essas pessoas com 50 anos, que segundo Temer vivem agora até os 140 anos, né? Vai ser um monte de cracudo desempregado. É muito curioso isso aí mesmo, principalmente da parte das universidades, e da questão da privatização, né, é bem interessante, porque o problema do pessoal que usa o argumento do Estado mínimo, entre outros, é que usa muito uma lógica microeconômica, de teorias da firma, enfim, de efetividade de gasto, na verdade, em resumo, é o quê? Quanto mais eu gasto, eu tenho que gastar tal para ter tal resultado, tal lucro. Entretanto, lógica estatal não é lógica empresarial. Lógica estatal é para tentar diminuir as assimetrias que tem na sociedade e organizá-la. Essas diferenças. Então, por exemplo, a questão da água é interessantíssima. Porque nós às vezes não olhamos nossos colegas do lado, mas a Bolívia nos anos 90 passou por um processo de privatização da água. Tinha gente que não tinha água. E tinha um quesito lá que dizia assim, você não pode pegar água da chuva. Exato. Proibindo o morador de uma casa de pegar água da chuva. Só pode usar água privada que eles têm lá. Imagine você aqui, brasileiro, proibido de pegar água da chuva, só podendo usar água da Odebrecht. Exato. E justamente são essas questões. E, curiosamente, vindo para Davos, o nosso digníssimo presidente Temer discutiu com a Nestlé, com a Coca-Cola, com a Ambev, sobre possibilidade de novas concessões de aquíferos. Entre eles está sendo cotado talvez parte do Guarani, para exploração, para recursos de água, enfim, e para a produção de aguinha cristal, que nós tomamos normalmente aí. Tem um lugar chamado São Lourenço, Minas Gerais, muito interessante, quando era pequeno, e tinha uma praça administrada pela prefeitura, e lá você tinha 120 tipos de águas diferentes, água gaseificada, água com cheiro, água para coluna, água para tudo, curava tudo, lá você passeava ali e ficava tomando água de graça. A Nestlé arrendou aquilo ali. Então, o potencial de água que tinha, de sair um copo por hora, digamos, com a Nestlé ele fazia sair 100 copos daquele, engarrafava e vendia. O resumo da história, a Nestlé não tem mais interesse porque não tem mais água, a água está acabando e vai devolver para a prefeitura. Exato. Então, esse é o futuro que eu vejo num país pobre como o nosso, onde essas lideranças não têm força com esse poder econômico, né? E a gente vai acabar todos amigos, um país mais miserável do que já é.
É uma volta aos anos, de volta para o passado, né? Fazendo referência de volta para o futuro. Como tudo hoje na moda está referente aos anos 90, até a crise a gente está pegando de moda também, né? É bem engraçado que esses debates foram muito exauridos nos anos 80 e 90, foram muito discutidos e cada vez mais estão sendo novamente em voga. Né, sobre relevância do comércio internacional, sobre como fazer investimentos, só que com um agravante cada vez maior. Hoje somos reféns da excessiva facilidade de mobilidade de capital de um país para o outro. Ou seja, o que é que países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento têm de fazer? Né? Tem de se vender as mínguas para esses grandes interesses para poder receber investimento e poder equilibrar suas contas. Né? Enquanto países que têm maior liquidez e maior poder econômico e militar, não esqueçamos isso, podem imprimir muito mais fácil e jogar muito mais fácil nesse jogo internacional. Isso se impõe muito mais fácil. Né? E por isso, às vezes, as comparações com os Estados Unidos são inócuas ou inocentes ou até ingênuas, quando fala, o gasto brasileiro é muito, ou o Brasil... Mas o Brasil não pode imprimir dinheiro à revelia, porque ele tem que lidar com, além do trauma em si da inflação, com a questão da moeda, do poder da moeda, enfim. Então, os Estados Unidos, como disse uma frase que o Barry Eichengreen, um economista, utiliza, né, o privilégio exorbitante, né, que era do presidente da França, agora me fugiu o nome, logo depois da Segunda Guerra, o De Gaulle, a frase do De Gaulle, que é o privilégio exorbitante do dólar. Os Estados Unidos têm a moeda do sistema internacional e eles são o único que tem impressora de dólar. Nenhum outro país tem impressora de dólar. Por isso que eles podem injetar 3 trilhões na economia para poder... Por isso que eles têm que fazer déficit direto para poder firmar o dólar. Então ninguém fala que os Estados Unidos é um país deficitário. Ninguém lembra disso. É o maior devedor do mundo. É verdade. Então, quando nós falamos do Brasil, temos que ter em mente que comparar Estados Unidos, comparar Alemanha, comparar, em certos casos, não são comparáveis. Não é possível. São comparáveis. Então, são histórias bem diferentes. São outras histórias, são outras capacidades, são outras instituições, são outros níveis de poderes que às vezes chegam a ser totalmente ou assimétricos ou antagônicos, né? Roberto, é legal conversar com você, que são poucas pessoas que eu consigo conversar sobre isso. Eu tenho a sensação, o sergipano vai reparar isso no supermercado. Nós tínhamos vários mercadinhos, vários supermercados, vários donos, e a gente está caminhando para ter 2 donos de supermercado. Nós temos hoje algumas montadoras americanas, umas coreanas, chinesas. Vamos caminhar, não se impressione, a 2 montadoras no mundo inteiro. Nós tínhamos várias farmácias, em qualquer lugar que você esteja ouvindo, você tinha várias farmácias local, vários donos de farmácia, estamos caminhando aí para 2, 3 donos de farmácia. Ou seja, o empresário local, aquele miúdo, com a política que nós temos hoje, ele vai evaporar, ele vai sumir. Todos esses empresários hoje vão ter que ser empregados de alguém para sobreviver. Ou, se você não se tocar, você vai ver que seu neto vai ser empregado de alguém. Você que é rico hoje, seu neto vai ter que ser empregado de uma montadora, ou de um supermercado, ou de uma grande rede de farmácia, porque ele não vai mais poder ser dono de nada. Estou errado nesse sentido que as montadoras, a turma está se unindo num grande conglomerado de tudo? Vou falar 2 frases aqui, dois tópicos sobre isso. Uma vai parecer muito estranho ao ouvinte, né? Em comum, que é uma novidade, assim, provavelmente é do Immanuel Wallenstein, um grande politólogo lá de Yale, falando sobre o capitalismo em sua tendência não é liberal. Parece... Como assim? Como assim o capitalismo não é liberal? Não estou entendendo. Não estou entendendo, né? Qual é a lógica do capitalismo? Acumulação. Isso aí. Quanto maior a acumulação, a tendência possível do capitalismo ou é o monopólio ou o oligopólio. O liberalismo clássico, em especial, ele tende ao livre mercado, com a justificativa de que os preços, no livre mercado, há uma maior competição em que os preços ficam menores para você ser maior competitivo e você aí, o consumidor, possa decidir entre esses qual ele vai comprar. Essa é a lógica tradicional do liberalismo, né? Bonita. A grosso modo. É linda, só que ela tem um problema. Ela reduz obrigatoriamente a margem de lucro daquele capitalista. Isso aí. Já que tem um excesso de competição, se está em excesso de competição, você tem que ser competitivo, você tem que competir pelo preço.
Então, qual o seu grau? Diminui o seu grau de lucratividade. Então, o liberalismo clássico em si não é anticapitalista, mas ele é contra a lógica do capitalismo. Sim. E a lógica do capitalismo é justamente essa que você apontou, que é a acumulação. E depois que teve 2008, os economistas de tendência liberal, neoliberal ou neo-ortodoxa, olharam assim, gente, realmente as empresas estão diminuindo e as grandes empresas estão cada vez dominando tudo, está tudo virando um conglomerado. Aí os marxistas, os keynesianos e os neo-keynesianos olharam, é mesmo, nós apontamos isso desde, vamos dizer, século XIX, ou década de 30, entre outros. Então, assim, que estava tudo sendo legal, né? já estava tudo acontecendo. Isso tudo não são movimentos novos, né? Como o livro do Thomas Piketty, que fez o sucesso, o Capital no século XXI, né? Sobre justamente essas questões que ele fala da concentração de renda nos países desenvolvidos, principalmente depois dos anos 80. Aquelas conclusões e tudo dele teve grande acesso na imprensa porque ele utilizou a linguagem liberal. Né? Por isso que teve acesso, mas liberal ortodoxa. Mas os heterodoxos todos já falavam disso há mais de 30 anos. Então, assim, às vezes a imprensa nega as coisas por questão ideológica, obviamente. E quando traduz para a linguagem deles, eles ficam assustados. Nossa, realmente existe inequidade no mundo. E cada vez mais tem aumentado a inequidade nos países desenvolvidos. O que gerou a última vez que teve tal grau de inequidade? Fascismo. Nazismo. Verdade. E aí vemos movimentos hoje na Europa e no Brasil e nos Estados Unidos de uma nova direita conservadora que nega o livre comércio, não nega o capitalismo, mas nega essas grandes instituições, tal qual certa parte da esquerda, essas grandes instituições, entretanto não levam a culpa para o capital e as grandes empresas, levam a culpa para imigrantes, levam a culpa para políticos tradicionais como ineficientes. E qual é a única solução que eles enxergam? Essas pessoas que não têm mais acesso ao mercado de trabalho, e enfim, é a violência, é um discurso de ódio, é um discurso salvador e unívoco, que aí tende a políticas de exceção e políticas cada vez mais conservadoras e restritivas. Tá nítido para mim que a tendência é essa. Alguma outra coisa que está acontecendo na Europa também, Roberto, é a desprivatização, digamos assim. As companhias de água estão voltando a ser estatais, se discute muito isso. Na França, na Inglaterra, é a discussão do momento. Sim. A gente está na contramão mais uma vez, né? No momento que a gente está privatizando tudo, a Europa está desprivatizando. Em alguns aspectos sim, em alguns aspectos não, né? É verdade. Porque isso é luxo daqueles países, como o senhor falou, Alexandre, é a Inglaterra, é a França, verdade. É a Alemanha. Mas a Croácia, para entrar na União Europeia, teve que privatizar sua principal empresa estatal, que era de fabricação de navios. Teve que privatizar. Como termo para entrar dentro da União Europeia. Senão, então, nós olhamos... Exatamente. Muitas vezes a gente olha, principalmente, para os países centrais. Eles têm, né, no marxismo as pessoas falam, do acúmulo primitivo de capital. A história fez com que eles tivessem esse capital e esse acúmulo e que lhes permite tal posição. Os países da periferia europeia não tiveram esse luxo. Nem vão ter. Então aí a política para eles é diferente, né? Então, por isso... o nosso caso aqui também. Exatamente. Né? A gente não tem opção de segurar isso tudo nesse momento. A gente vai ter que vender. É muito complexo, é muito complexo. E curiosamente, muitas pessoas falam assim como é que o Brasil vai se desenvolver, como é que o Brasil vai se industrializar, como é que o Brasil vai fazer as questões. Como na economia chamamos, o catching up, né, o alcançar dos países é cada vez mais difícil, né? E até porque nós temos, infelizmente, dentro de nossa mente, um modelo de desenvolvimento que é um modelo de desenvolvimento que copiamos ou somos doutrinados a acreditar que é um modelo de desenvolvimento único, que são dos países que nós consideramos desenvolvidos, porque eles são nosso modelo de desenvolvimento. A cartilha deles é igualzinha, serve pra gente, não serve. Como você falou, serve. São os países diferentes, como filhos são diferentes, né? Exato. O que serve para um filho não serve para o outro, senão o Roger teria todos os filhos iguais, estudando da mesma maneira e fazendo a mesma coisa. Meu querido Roberto, foi uma grata satisfação falar com você, mas já são quase 10 horas. Nossa. Eu vou fazer o encerramento e vou passar você para as considerações finais. Mas queria dizer que de coração que foi uma grata surpresa conhecer esse rapaz. Você tem quantos anos? Vou fazer 25 daqui a uma semana. Diria que ele tem uns 48. De 25 anos, tem uma experiência,
uma oratória muito boa, fala muito bem, tem domínio do que fala. Eu estava com medo de chegar um cara aqui assustado, cheio de dúvidas, mas ele é muito seguro. Aprendi muito com ele hoje. Espero que todos nós também temos um outro olhar para o que está acontecendo. E não achar simplesmente que o que aconteceu com a Petrobras, o que está acontecendo com a gente é uma fatalidade, é só uma questão de desgoverno, mas tem interesses internacionais em cima de tudo isso. É verdade, existe mesmo esse poder, como a gente tem casos. Se você pega um filme americano e veja a CIA chegando na China, em algum país por aí, para pegar a companhia de água, as companhias de petróleo, isso é comum, né? Como também teve no Iraque, né? Tudo virou americano e tal, é um caso fantástico. Mas da minha parte eu queria de coração agradecer a você, que a gente falou aqui hoje sobre o poder das instituições financeiras internacionais e um resumo geral do que está acontecendo por aí. Queria agradecer suas considerações finais, meu Roberto Teles. Alexandre, inicialmente gostaria de agradecer muitíssimo a oportunidade de estar falando aqui na rádio. Muito obrigado pelo contato. Para mim foi muito proveitoso. Agradeço a todos que ouviram. Excelente, muito obrigado, adorei o nosso papo. E gostaria de fazer apenas algumas recomendações. Eu tenho um texto, eu publico na Infonet quinzenalmente, né, no blog. Sabia, legal. Lá comento sobre política internacional, né, não apenas economia, mas geralmente trata de economia internacional. O texto de hoje, que está sendo hoje, é sobre Davos, né, algumas considerações. E, bem, participo de um grupo de pesquisa onde também publico, que é o Observatório de Regionalismo, com pessoas da UNB, da Universidade de Grande Dourados, da Unicamp, de várias outras universidades internacionais também. Então, por favor, se puderem dar um acompanhe, quem estiver interessado no assunto, continue acompanhando. E recomendações assim para podcast, enfim, ouçam um podcast muito bom de um professor da Federal de Uberlândia, que o podcast chama Chutando a Escada, sobre política internacional, muito bom, e outro sobre política nacional e internacional. O Anticast, maravilhoso, sempre bom. Tem só esses dois não, tem mais um muito legal pra você escutar, que é o Melhor a Cada Dia. Esse é o melhor de todos, não esqueçam os outros. Uma coletânea enorme, com 100 entrevistas de mais variados assuntos e muito legal. Estamos chegando ao final do programa. Queria dizer aqui que quinta-feira vamos estar aqui com Nelson Felipe, falando trânsito tem solução. Depois vamos estar com Adriana Malezan, falando sobre o processo seletivo do Partido Novo. A gente vai cair na bronca aqui, que ela vem com esse estado mínimo. A gente vai entender um pouco mais sobre isso. E depois, na segunda, o delegado Ronaldo Marinho, Organizações Criminosas e a Crise do Sistema Prisional. É um trabalho muito legal também desse delegado. E na terça, a minha querida Débora Pimentel, Ética Médica e os conflitos de interesse dos médicos com a indústria farmacêutica. Também é fantástico, né? Os médicos ficam passando remédio pra gente que a gente não precisa, mas muitas vezes tem interesse com essas grandes indústrias aí do remédio e passam remédios às vezes até desnecessários e muito mais caros do que o chazinho da nossa vovó, e a gente engole isso aí. Muito obrigado, o Melhor a Cada Dia chegou ao final. Até amanhã às 9 horas. Um grande abraço e até lá.